Olá, que prazer estar aqui outra vez e ter você como companhia. Você sabe que seguro é uma coisa importante. Quem vive com seguro vive menos inseguro. Pelo menos deveria ser. A gente só conhece, ou pelo menos os mais populares tipos de seguro são seguro pessoal e seguro de veículo. Mas existe uma infinidade de seguros e muita gente faz. E como fazer? O que pode ser segurado? Qual a importância de um seguro? São assuntos que você vai conhecer nesta edição do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Para falar sobre seguros, comigo aqui no estúdio, a quem eu agradeço desde já pela delicadeza de atender o meu convite, é o Ailton Neves. Ele é diretor, sócio proprietário da Real Brasil Corretora de Seguros. É um prazer enorme receber você aqui. Olá, Cassim. Primeiro, a satisfação é minha, eu que fico honrado com o seu convite. E o que você falou na abertura é fantástico. E aí eu vou parafrasear Winston Churchill, um grande estadista inglês. Ele governou a Inglaterra principalmente ali no pós-Segunda Guerra Mundial e até depois. Existe uma frase que é atribuída a ele que eu acho fantástico. Ele disse o seguinte: se eu pudesse, eu escreveria a palavra seguro no umbral de todas as casas, porque diante de um pagamento módico, na hora de uma necessidade, famílias e bens são extremamente protegidos, salva as situações. A grosso modo foi isso que ele quis dizer. E ele não estava errado. Hoje, de fato, nós conhecemos apenas os seguros pessoais, seguro de vida, acidentes pessoais e tal, e mais o seguro de automóvel. Mas posso te garantir, hoje nós temos seguro para tudo, até para pet. O Ailton, ele é, além de diretor sócio, proprietário da Real Brasil Seguros, ele também é diretor de comunicação do Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás, professor da Escola de Negócios e Seguros e membro da Academia Nacional de Previdência. Vamos lá, os mais populares tipos de seguro são seguros pessoais, né? E seguros de veículos. Mas a gente sempre fala veículo, o carro, o caminhão, as transportadoras fazem isso, mas tem muito mais veículo, avião, né? Sim. Máquinas agrícolas, navios, né? Tudo isso é segurado. Como eu te disse, até de pet. Até de pet nós temos seguro hoje. Cachorro, Sim, gato, papagaio, periquito. Tem seguro que garante a cremação, o sepultamento, e tem seguro saúde. Aquele que paga eventuais cirurgias, consultas veterinárias, enfim, o que o pet precisar. Bom, mas o Brasil ainda, em comparação com outros países, como os Estados Unidos, Canadá, países europeus, o Brasil ainda está muito... o mercado ainda é muito pequeno, é um mercado com potencial para se expandir, né? Verdade. Claro que se eu fizer uma comparação do mercado brasileiro com o mercado americano, seria comparar laranja com limão. Não tem nada a ver. Mas vou trazer um paralelo para que o nosso ouvinte possa entender qual é a fundamentação de tudo isso. No mercado americano, estima-se que 18% de tudo tenha seguro, em relação principalmente ao PIB. Quando se compara com o PIB deles, 18%. 18% do PIB é segurado. É segurado, isso. No nosso Brasil hoje, se eu considero previdência privada, essa previdência que se vende aí nos bancos, nós temos aproximadamente 8% do PIB. Quando eu desconto a previdência privada, eu tiro da comparação de seguros, a gente vai ter aproximadamente 6%. Falando para o cliente, tem muito que se contratar, muita ferramenta para ele poder mitigar os riscos que ele tem na mão. E falando para os profissionais do mercado de seguros, seja aquele corretor que é mais experiente ou aquele que está chegando para o mercado, existe um mercado enorme a ser explorado aqui. Sim. A questão financeira da situação do brasileiro, ela atrapalha muito também, né? Contratar um seguro, porque, embora proporcionalmente ao que ele receberia ou receberá caso ocorra um sinistro, a parcela é pequena, o valor é pequeno. Mas, às vezes, esse pequeno, as pessoas falam, bom, eu não tenho esse dinheiro, e acaba deixando para lá.
Verdade o que você falou, e eu acrescento mais um ingrediente aqui, que é cultura. O mercado brasileiro, nós brasileiros não temos a cultura do seguro. Preciso abrir um parênteses e fazer um reconhecimento, porque quando a gente olha para os números, principalmente dos seguros pessoais no pós-pandemia, cresceu significativamente. A expectativa dos órgãos que orbitam o mercado segurador, como a Confederação Nacional das Seguradoras, a Federação Nacional dos Corretores, a Superintendência de Seguros Privados, no mercado de seguro de pessoas, a nossa expectativa é que 2024 feche com um crescimento de em torno de 15% em relação ao ano anterior. Isso é um crescimento fantástico, porque o seguro de vida, esse seguro pessoal que você se referiu na abertura do programa, ele começou a fazer muito sentido com as perdas que nós tivemos ao longo da pandemia. Nós tivemos no começo deste ano uma tragédia enorme que inundou, né, submergiu boa parte do Rio Grande do Sul, cidades, o campo, né, fazendas. Muita gente perdeu muita coisa. Claro, boa parte daquilo não estava segurado, mas uma parte tinha seguro. Tenho certeza que pessoas seguraram máquinas, seguraram bens, né, de um modo geral. Quando ocorre uma tragédia dessa, que os bens segurados são muitos e, consequentemente, o valor a ser ressarcido para o cliente também é alto, a seguradora ela tem alguma forma de garantir que ele receberá aquilo? Sim. O mercado brasileiro, Cassim, ele é um dos mais estruturados que existe no planeta hoje. O mercado brasileiro de seguros. Para você ter uma ideia, quando qualquer um de nós vamos numa seguradora, por intermédio de um corretor ou não, e compramos uma apólice de seguros, aquela apólice, por trás da seguradora existe um outro operador, que são os resseguradores. Então, essa seguradora, por força de lei, parte desse risco que ela assumiu, seja o seguro de um automóvel, de um trator, de uma lavoura, de uma residência, parte desse risco é transferida a um ressegurador. E dado o volume, esse ressegurador transfere parte desse risco para outros resseguradores. Esse segundo processo aqui nós chamamos de retrocessão. Então, quando o cliente consome, seguro. Quando a seguradora repassa, resseguro. E quando esse ressegurador repassa de novo, retrocessão. Esses mecanismos de pulverização de risco, esse é o nome que essa divisão recebe, é para poder evitar que esse mercado ele quebre em situações como essa. Basta te dizer, apenas para poder acrescentar no seu comentário que foi perfeito, que até hoje são as maiores indenizações já pagas no mercado brasileiro. O último número que eu tive controle, há aproximadamente uns 40 dias, esse valor indenizado já aproximava dos 7 bilhões de reais. Lá no Rio Grande do Sul? Isso. E aí nós estamos falando de indenização das perdas no agronegócio, das perdas residenciais, das perdas de automóveis, lamentavelmente das perdas de vidas, que essas a gente não consegue repor, né? Mas quando se considera todas as indenizações que estão provisionadas para serem indenizadas, pagas, aproxima dos 7 bilhões de reais. Essa, claro que foi uma tragédia enorme, uma coisa que ninguém esperava, uma coisa, sim, graças a Deus que é uma coisa muito difícil de ocorrer, né? Ainda bem, mas lamentavelmente aconteceu, matou gente, muita gente perdeu os seus bens amealhados a vida toda. Mas isso daí serviu de alguma forma de alerta para as pessoas começarem a se preocupar em ter seguro? Bastante. Lamentavelmente, após esses eventos, a gente experimenta o aumento de venda, o aumento de procura por apólices relacionadas a tais eventos. Então, é uma pena que isso só aconteça em função da ocorrência desses eventos. Quero aproveitar o que você traz para poder chamar a atenção para uma coisa que eu tenho estudado bastante, porque passa a ser uma tônica tanto para o mercado segurador e aí, consequentemente, até para que eu, enquanto consultor, como corretor de seguros, especialista no assunto, possa explicar isso para os meus clientes,
que são as ocorrências climáticas, essas mudanças. Porque o que a gente tem, segundo os especialistas, esses fatos que aconteceram no Rio Grande do Sul é uma consequência direta de uma mudança climática. E isso influencia diretamente no mercado segurador, em todos os ramos de seguros que nós temos conhecidos. E isso, por sua vez, reflete no custo das apólices, nas indenizações e assim por diante. Tá, então, quer dizer, aquilo que aconteceu não só levou as pessoas a buscarem seguro, como também fez com que as seguradoras começassem a repensar o valor do prêmio, é isso? É o valor do custo do seguro, aquele que é cobrado, isso. Então, seguradoras já estão revendo tudo isso, principalmente levando em consideração os eventos climáticos extremos que a gente tem experimentado. Tem uma palavra que é usada muito em seguro, em previdência, né, que é uma forma de seguro também, chama cálculo atuarial. Sim. Né? Como é que é feito esse cálculo assim para poder estabelecer um valor que o cliente vai pagar por aquele bem que ele está segurando? Excelente pergunta. Então vamos lá. Não é uma coisa tão fácil de explicar, mas eu vou tentar transformar isso numa explicação um pouco mais simples. Primeiro, obviamente, são cálculos matemáticos, mas você considera estritamente o perfil de quem está participando do risco. Vou trazer o exemplo do seguro de automóvel. Quando pega uma pessoa experiente como você, na direção, na condução do veículo no trânsito, no comportamento, que já passou por diversas experiências, é naturalmente aceitável que o custo do seguro para alguém mais experiente como você, ele seja um pouco mais acessível, um pouco mais barato, do que para aquele jovem de 20 anos que acabou de ter a habilitação, que tem um outro ímpeto na condução. Claro que isso não é uma regra, mas os dados que se juntam a partir da ocorrência de sinistros é a base de partida para que as seguradoras possam calcular isso. Hoje, até o CEP que a pessoa mora influencia no custo da apólice de seguros. E a mesma coisa vale para todos os outros ramos de seguros que nós conhecemos. A cidade também, por exemplo, um carro, um bem, igualzinho, segurado em Goiás, em Goiânia, e um carro igualzinho, segurado em São Paulo, por exemplo. Pela mesma seguradora, porque vocês são corretores e tem as seguradoras, né, quem garante aquele bem. Pode ser diferente esses dois seguros? Sim, é diferente. Respondendo a sua pergunta bem objetivamente, é diferente. Vou dar um exemplo que nós aqui no Goiás gostamos bastante. As caminhonetes, as picapes pesadas. Uma caminhonete do modelo hoje dos mais vendidos aqui, o preço do seguro aqui em Goiás é totalmente diferente do que se pratica no Distrito Federal, nosso vizinho aqui do lado, muito diferente do que se pratica em Minas Gerais, por sua vez, muito diferente daquele que se pratica no Pará, e assim por diante. Então, quer dizer, a cidade, dependendo da circunstância e o perfil daquela cidade, o bem pode ficar mais caro ou mais barato? Exatamente. O custo desse seguro é mais caro e mais barato. Quando a gente parte para vendas mais consultivas, por exemplo, para uma planta de indústria normalmente ligada ao agronegócio, até a distância do corpo de bombeiros influencia no custo da apólice. Se tem uma brigada de incêndio, se a empresa tem essa brigada preparada, treinada para o primeiro combate, influencia no preço do seguro. Se tem um sistema de sprinkler, de hidrante, capacidade da caixa de água para poder combater eventual incêndio, tudo isso somado, conforme os cálculos estatísticos, influencia no custo do seguro. O seguro de vida também, se o carro, os veículos, né, móveis, assim, eles têm diferença de preço dependendo do local. O seguro de vida também depende do tipo de profissão e do tipo de vida que o segurado leva, não? Perfeito. A idade, o estilo de vida, a profissão dele, porque hoje, se você tem alguém da área de segurança pública, de uma forma geral, ele é uma pessoa que está mais exposta ao risco do que uma pessoa que trabalha numa função executiva. Então, as seguradoras também precificam isso de forma diferente. E aí eu quero abrir um parênteses para quem está na audiência para dizer o seguinte. É uma informação extremamente interessante. O Código Civil brasileiro, ele veda, ele proíbe que eu tenha 2 seguros diferentes para minha casa. Não posso ter 2 seguros diferentes para o meu automóvel, para o meu trator, para o meu avião, para o meu caminhão. Não posso. Porém, seguro de vida
É o único ramo que a pessoa pode ter mais de uma apólice, que não é problema. Então, ele pode ter uma apólice com um capital segurado na seguradora A, com outro capital segurado totalmente na seguradora B, outro na seguradora C e assim por diante. Tá. Porventura, essa pessoa com 3 seguros de vida, se ela morre, as 3 seguradoras pagam? Pagam. Perfeito, é isso aí. Tá. E na hora de segurar, é só a morte ou assim, está segurado morte por acidente de trânsito? Morte natural numa outra ou não? Não. Morreu. Morte é morte. Morte é morte. Você tem normalmente seguros de vida, e aí a morte por qualquer causa. Seguro de vida com mais acidentes pessoais, que é aquele caso que a pessoa morre em função de um acidente, e aí a cobertura ela é majorada, ou seja, os familiares vão receber um valor maior do que se fosse uma morte de causas naturais. E aí, Cassim, hoje é muito interessante em se falando de seguro de pessoas, porque eu tenho, por exemplo, diária de incapacidade temporária. Uma pessoa como você, que é um jornalista que tem o seu próprio estúdio e tal, e depende da sua ação. É possível contratar um valor por dia, onde, se você ficar afastado por problemas que estejam previstos naquela apólice de seguros, a seguradora vai te pagar diariamente aquele valor pactuado na apólice durante um determinado período. Então, é para você poder manter a sua renda. A quem se aplica esse tipo de seguro? A advogados, a psicólogos, médicos e assim vai. Profissional liberal de uma forma geral. Outra, você, embora esteja dentro do escopo de seguro de vida de pessoas, eu tenho seguro viagem. A pessoa vai fazer uma viagem, ele contrata uma apólice que, se acontecer uma coisa com ele, principalmente em país estrangeiro, até a repatriação do corpo, o seguro paga. Extravio de bagagem, perda de voo, tudo isso está amparado por uma apólice de seguros. O que é importante deixar claro nessa mensagem é que hoje as apólices de seguro estão muito modernas. Nós temos apólices hoje que são capazes de serem moduladas conforme a necessidade específica de cada cliente. Vai viajar, vai passar um mês fora, o seguro só garante aquele período, da saída até a chegada. Até o retorno. Está protegido, coberto neste período. Neste período. E aí, independente dele ter seguro de vida, independente. É um somatório ao seguro de vida, mas que paga aquele período de viagem. E olha só que interessante. Claro que isso aconteceu algumas vezes na época de Covid. Você tem a repatriação por problema de doença, você tem um envio de uma pessoa para acompanhar caso esse viajante esteja enfermo no país de origem, lá para onde ele viajou. Então, você tem uma gama de coberturas muito interessante. Vale esclarecer que o seguro vale aquilo que o segurado contratou. Se ele quer um seguro mais barato, se ele está focado em preço, obviamente ele vai ter coberturas mais restritas. Mas se ele está disposto a fazer um bom plano de viagem, no nosso exemplo aqui, ele vai ter, dentre outras coisas, até assistência jurídica, caso ele se envolva num problema judicial num país estrangeiro. O seguro, ele não é tabelado, ou seja, ele não tem um preço único. Você faz, geralmente, cotação em seguradoras para ver o bem que você vai segurar e ver quanto que essas seguradoras, ou, na verdade, corretoras, né, estão cobrando. Por que essa diferença? Porque, só complementando, por que essa diferença quando, normalmente, a seguradora, às vezes, é a mesma. A corretora é diferente, mas a seguradora é a mesma. Cassim, essa já é uma pergunta mais complexa de responder. Vou trazer alguns casos práticos que a gente experimenta aqui na Real Brasil Corretora. Hoje, como a gente já falou aqui, o seguro ele é muito parametrizado e ele é muito sensível a todas as informações. Então, vou pegar aquele ramo de seguro que mais se comercializa, que é o automóvel. Se eu indico que o seu CEP de residência é diferente daquilo que outro corretor colocou, dá uma diferença de preço. O modelo do veículo, se você coloca um modelo diferente, dá uma diferença de preço. Hoje é muito comum aqui no Brasil você ter, por exemplo, um carro 2023, modelo 2024, tem companhia seguradora que precifica pelo ano de fabricação, não pelo ano modelo. Tem companhia seguradora que já consegue precificar pelo ano modelo. Então, precifica ele como sendo mais novo, 2024. Então, depende muito.
essas diferenças podem acontecer quando essas variáveis, que eu chamo aqui de sensíveis, elas são alteradas. Outra coisa que não é comum acontecer, mas é possível que aconteça, é a mudança no perfil. Às vezes, o cara é mais experiente. Aquele exemplo que eu trouxe aqui. Você é um cara mais experiente na condução, contrata esse seguro colocando você como o principal condutor daquele veículo. Ao passo que quem vai conduzir é aquele jovem de 20 anos recém-habilitado. Então, quando o corretor detém essas duas informações e ele coloca a presença desse jovem dirigindo, esse seguro fica diferente. Se ele tira esse jovem, o seguro fica mais barato. Mas é importante entender que, inclusive, isso também está no Código Civil Brasileiro e é o preceito básico de qualquer contrato de seguros, a máxima boa-fé. Então, vou voltar nesse exemplo. Se eu tenho ciência que o carro é teu, um cara extremamente experiente, com muito tempo de habilitação, mas quem vai conduzir é um jovem de 20 anos, enquanto consultor e entendedor do seguro, eu não posso obter essa informação da presença, da existência desse jovem de 20 anos dirigindo. Por quê? Se houver um sinistro amanhã ou depois, vai ficar caracterizado que nós quebramos essa característica fundamental do seguro, que é a máxima boa-fé. Com isso, nós damos à seguradora o direito de interpretar e não indenizar. Então, é nocivo ao segurado. O que eu posso te dizer? As propostas sendo exatamente iguais, todos os itens iguais, não dá diferença de preço. Uma pergunta polêmica, né? Nós estamos falando de seguro de carro. Mesmo carro, mesmo ano, né? Um é segurado por mulher, outro segurado por homem. Tem diferença? Eu já concedi N entrevistas como diretor de comunicação do Sindicato dos Corretores aqui no estado, falando desse tema. E a resposta é, dá diferença. Dá diferença? Dá diferença. E aqui é uma coisa muito interessante. É um conceito muito interessante no mercado segurador, que é frequência e severidade. Quem você acha que bate mais carro, homem ou mulher? Homem, porque pela quantidade de homem que está dirigindo, não, e pela quilometragem que eles rodam, não é? As mulheres batem mais. Batem mais Batem mesmo? mais. Aí é frequência. Mesmo tendo menos mulheres dirigindo, tem mais acidentes com mulher. Com mulher. Aí é frequência. A frequência com elas é maior. Mas a severidade é maior com os homens. Ou seja, enquanto uma mulher bate pequenas batidas que muitas vezes fica abaixo da franquia, nós abrimos o aviso de sinistro e tal, e muitas vezes também fica acima da franquia, mas são estragos considerados médios. Já um homem, a experiência ensinou para o mercado segurador que quando ele bate, o estrago é muito maior, a severidade é muito maior. Da perda total. Na grande maioria das vezes. A gente até brinca, às vezes não sobra nem o número do CPF. Então, isso faz com que o seguro para homem seja mais caro do que o seguro para mulher. Ah, é? Esse é o ponto focal principal. Claro que existem outros, né? Mas para responder objetivamente a tua pergunta, esse é o ponto principal. Aqui, todo dia tem pelo menos 5 acidentes com moto. Moto é mais caro, seguro? Tem moto que nem se faz. A maioria das companhias seguradoras que aceitam seguro de moto, aceita acima de uma determinada cilindrada. Tem companhia seguradora que é acima de 450, tem companhia que é acima de 600, porque ela entende que o perfil de quem conduz motos nessas cilindradas ou acima disso tem um comportamento um pouco diferente. Outra coisa que é importante deixar claro para quem está nos ouvindo é que o seguro de motocicleta, ele é fácil, ele não é difícil, principalmente quando eu comparo o valor do bem, porém, não são todas as companhias seguradoras que aceitam. E um outro detalhe muito importante, o bem, a motocicleta tem que estar com a documentação em dia e o condutor tem que ser habilitado para aquilo. Caso contrário, não se faz jus à indenização. Esses que fazem entregas hoje, tanto mototáxi, que transportam pessoas, como os que fazem entregas, tem seguro? Tem o seguro do bem, da moto propriamente dito, e tem o seguro do condutor, inclusive com cobertura de acidentes pessoais. E é importante isso porque nós tivemos de 2021 para cá, acabou o seguro DPVAT, que é quem assistia muito. Né? O ano que vem volta. Isso, né? Perfeito. Essa faixa de população que era mais assistida, que mais usava, o seguro DPVAT deixou de existir.
Há uma expectativa de que ele volte agora a partir de 1º de janeiro de 2025, remodelado, com outro nome e tal, mas com a mesma finalidade. Então, a expectativa é que esse público seja amparado novamente. Mas sim, tem seguro, tanto de acidentes pessoais quanto dos bens. Tá. Já que nós tocamos nisso, no DPVAT, que morreu e voltou, né, com outro nome, SPVAT agora, ele você está dizendo aí que é significativo, é importante. Mas ele acabou também porque ele tinha um valor meio exagerado, já que era obrigatório, e acumulou muito dinheiro durante muito tempo e havia até suspeita de malversação disso, porque o volume que se acumulou durante o longo do tempo em que prevaleceu o DPVAT fez com que o bolo crescesse muito. Cassim, eu não tenho informações assim apuradas, refinadas sobre o assunto. O que eu conheço é o que eu vejo na mídia, dizendo que ele realmente tinha muita fraude, enfim. O dinheiro que se acumulou de fato era muito, mas o volume de acidentes também foi muito grande. Tanto que esse dinheiro, no começo desse ano de 2024, ele acabou. Então, quem recebeu até no começo de 24, se não me falha a memória, recebeu. De lá para cá, as pessoas que estavam envolvidas em acidentes não receberam. Então, esse bolo, apesar de ser grande, ele foi consumido rapidamente por conta do volume de eventos. Toda seguradora faz seguro de moto ou tem alguma que é específica para isso? Não, boa pergunta também. É assim, o mercado segurador é dividido entre seguro de pessoas, seguro de danos e seguros financeiros. Basicamente, esses três aqui. O seguro de pessoas é esse que a gente já sabe, seguro de vida, de acidentes pessoais, viagem, etc. O seguro de danos na grande maioria, seguro de pet, seguro de animais, avião, navio, caminhão, carro, enfim, tudo aqui, residência, tudo aqui. E os seguros financeiros são aqueles seguros que têm uma pegada mais financeira, têm uma finalidade diferente. E aí eu estou falando do fiança locatícia, do seguro de crédito interno e externo, dos seguros garantia de contratos públicos e privados. Então, assim, existem seguradoras especializadas em cada um desses mercados, e tem seguradoras especializadas que trabalham em todos os mercados. O que é importante que nós fazemos aqui na Real Brasil e que todo corretor de primeira linha, aquele corretor que tem uma pegada de venda consultiva, ele entende qual é a dor do cliente, seja esse cliente pessoa física ou pessoa jurídica, e busca no mercado segurador um produto que atenda a essa necessidade específica desse cliente. E hoje o mercado, Cassim, ele está tão evoluído, vou chamar dessa forma, que é possível, sendo uma necessidade totalmente diferente daquilo que é conhecido, daquilo que nós chamamos no mercado de seguros padronizados, é possível desenvolver uma apólice específica para aquele cliente, para atender a necessidade unicamente daquele cliente. Então, a minha dica para quem está na audiência que tem uma necessidade assim, procure um corretor de primeira linha. Esse corretor vai conseguir entender a dor desse cliente e vai buscar uma solução no mercado. Uma coisa que é muito importante nisso que você falou, que eu aproveito o gancho para poder trazer. Nós, corretores de seguros, representamos o interesse do segurado, não é das seguradoras. Então, quando um cliente como você me procura para poder resolver um problema, para transferir um risco através de uma apólice de seguros, eu vou entender a sua necessidade, vou buscar no mercado uma seguradora que possa atender a essa necessidade. Então, eu represento, reafirmo, repito, eu represento os seus interesses. E se, de repente, em algum momento você não estiver satisfeito, sou eu e você que vamos discutir com essa seguradora por que a sua necessidade não foi atendida. No meio dessa resposta aí, você disse uma coisa aí que me suscitou uma outra pergunta. Você diz, pode fazer danos financeiros, né? Até um aluguel de imóvel pode ser segurado, né? Perfeito. Mas quem é a seguradora ou o corretor, ele vai analisar o quê para fazer um seguro do aluguel de um imóvel? Boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, o cliente vem até mim dizendo, e aí pode ser um cliente pessoa física ou um cliente pessoa jurídica, dizendo, eu preciso resolver essa questão, preciso de uma fiança. Eu não tenho ninguém para poder ser o meu fiador no aluguel de um imóvel. Eu pego uma série de informações com esse cliente,
procura uma companhia seguradora que seja especialista nesse risco e ofereça essas informações para eles. Eles analisam esse risco e precificam, dizem, olha, para este cliente o seguro vai custar X reais. Esse vai ser, mas ele vai ser o inquilino, né? Perfeito, isso. Inquilino. Isso. Então, o inquilino que não tem nenhum fiador e não tem calção, ele pode fazer um seguro. Pode. Ele pode fazer um seguro ou pode fazer um título de capitalização, você acredita? Hoje já existe um título de capitalização que tem o cunho financeiro. Nós temos alguns vendidos aí na corretora com essa finalidade. Vou transformar isso num exemplo para ficar mais compreensível para o nosso ouvinte. Imagina que você, Cassim, veio para mim e disse, olha, estou alugando esse espaço aqui, não tenho fiador e eu preciso resolver essa questão. A minha pergunta natural para você vai ser na pessoa física ou na pessoa jurídica? Se for na pessoa física, você vai me dar algumas informações. Se for na pessoa jurídica, as informações serão outras. Em ambos os casos, física ou jurídica, eu vou buscar aquela seguradora especializada ou aquelas, normalmente mais de uma, vou ali em 2 ou 3 companhias seguradoras que estão dispostas a assumir esse risco, trago o custo e digo para você, Cassim, tá aqui, o custo para ser sua fiadora nessa seguradora é esse. Você escolhe uma, nós emitimos a apólice lá, a seguradora faz essa emissão. Ela passa a ser a sua fiadora naquele contrato de locação. E é importante a gente esclarecer aqui, Cassim, que a seguradora, se você não honrar, ou se o cliente não honrar os compromissos naquele contrato de locação, a seguradora vai indenizar o dono do imóvel e vai se ressarcir em cima do inquilino. O inquilino tem que devolver para a seguradora o custo que ela pagou lá. Por que eu estou chamando a atenção disso? E fiz questão de esclarecer. Porque nós já passamos pela situação das pessoas nos procurarem, e aí pessoa física e jurídica, ambas, e achar que se ele não honrar o compromisso no contrato de locação, a seguradora indeniza e fica por isso mesmo. Não é assim. Por isso é que eu reafirmo, é um seguro de cunho financeiro. A mesma coisa acontece no seguro de crédito interno e externo e acontece principalmente nos contratos de seguro-garantia. Tá. Valor é um negócio meio difícil, ainda mais hipotético, né? Mas se o sujeito tem ele vai pagar um aluguel de R$2.000 por mês, seria um cara normal, não tem nome sujo, quanto é que ficaria um seguro desse, por exemplo? Tem um cara que tem seguro, ele vai fazer um seguro em nome da pessoa física. Olha, O que se avalia isso? Aliás, o que se analisa para que a seguradora assuma esse risco? A seguradora, em se tratando de pessoa física, como você trouxe, o tempo que se ele é autônomo, se ele trabalha de carteira assinada, a experiência dele no mercado, é o que o mercado financeiro chama de score. Esse cliente vai ser avaliado e vai receber um score. O preço do seguro, o prêmio, vai variar de acordo com esse score. Mas, via de regra, normalmente, numa apólice básica, normalmente o valor de um aluguel mensal. Se você está me trazendo um exemplo de um aluguel mensal de R$2.000, normalmente esse seguro vai custar em torno de R$2.000 por ano. E aí, quero aproveitar também e abrir um parênteses aqui falando do título de capitalização com a mesma finalidade. Imagina que esse mesmo inquilino pactuou com o dono do imóvel 3 aluguéis, R$6.000, nesse nosso exemplo de R$2.000. Ele tem a possibilidade de me procurar enquanto corretor e dizer, olha, eu não quero perder esse dinheiro, eu não quero pagar os R$2.000 e nem quero deixar de atender às necessidades desse dono desse imóvel porque o imóvel me interessa. A gente identifica no mercado uma companhia seguradora que vai vender um título de capitalização para esse inquilino no valor de R$6.000, porém com uma cláusula beneficiária para o dono do imóvel. Se esse inquilino provocou algum dano e sinistrou o contrato, aqueles R$6.000, ele não pode ser resgatado mais pelo inquilino, e sim pelo dono do imóvel. Se ele atrasou, mas se ele, ao final do contrato, cumpriu tudo bonitinho... Ele vai lá e saca o dinheiro dele de volta. Se ele contratou aquele seguro que eu te falei que vai custar em torno de R$2.000, esse dinheiro não volta mais. Ele foi pago para a seguradora e acabou. Em se tratando de título de capitalização, ele praticamente pega esse dinheiro de volta.
Então, é muito interessante. Vai depender muito, como eu te disse, um corretor profissional, principalmente agora falando de nós aqui, da Real Brasil Corretora, nós analisamos essa necessidade, damos as opções para o cliente e orientamos ele qual é a melhor condição para ele. E ele toma a decisão e o poder de compra. Falando em coisas curiosas que a gente pode segurar, eu me lembro, foi até notícia na época, já faz muito tempo isso, a Cláudia Raia, que é uma atriz, né, famosa, tem um corpo muito bonito, umas pernas longas, bonitas, né, ela é dançarina. E eu me lembro que correu a notícia de que ela também tinha feito o seguro das pernas. Né? Como curiosidade, até o que você pode segurar, parte do corpo, né, que você pode segurar. Uma coisa. Como é que você dá valor assim para poder estabelecer um preço para o seguro? Boa. Olha, assim, como eu disse e repito mais uma vez, o mercado segurador hoje, o brasileiro, ele está muito moderno. Hoje, não só as atrizes, jogadores de futebol, né? Existem casos aí de jogadores de futebol que também fizeram. Hoje é possível para qualquer profissional. Então, vamos aqui pensar. Um cirurgião plástico aí na faixa dos seus 45 anos de idade, casado e tal, ele depende basicamente das mãos para ele poder executar a atividade dele. Ele pode contratar uma apólice de seguro de vida e dentro dessa apólice de seguro de vida existe uma cobertura adicional, portanto, ele contrata ou não, aonde, se ele perdeu um movimento das mãos ou de uma das mãos ou aquilo que inviabiliza ele executar a atividade dele enquanto cirurgião plástico, a seguradora vai pagar para ele na mesma proporção aí da Cláudia Raia que você citou. Ou na mesma proporção do Neymar, que disseram que ele também fez das pernas. Tudo isso hoje é possível. Então, se nós temos aí uma pessoa que trabalha com a voz e ela corre o risco de perder a voz e não ter mais a profissão, ela também pode contratar uma cobertura específica, uma indenização específica, caso ele perca a voz e deixe de cantar, de exercer a profissão. Então, hoje nós temos de tudo. Então, voltando aí no exemplo desse profissional, tem para ele um seguro de vida, tem para ele um seguro educacional para os filhos que estão na época de escola, que vai até depois que os filhos formarem na falta dele. Tem esse seguro, essa cobertura majorada dentro do seguro de vida, tem um plano de previdência privada para ele, para quando ele se aposentar. E o que é mais interessante, eu tenho um seguro de responsabilidade civil profissional para ele. Ou seja, se em algum momento ele cometeu uma falha que foi involuntária, mas que provocou um dano a alguém, e esse dano virou uma ação judicial, nós temos um seguro hoje de responsabilidade civil profissional que vai amparar, vai preservar o patrimônio desse profissional. Olha que modernidade. Então, de novo, pela terceira vez, eu digo, um corretor de seguros profissional, numa boa anamnese, numa boa interlocução com seu cliente, consegue mitigar todos os riscos que esse cliente está exposto, seja no risco pessoal ou seja no risco patrimonial. Tá. Já estamos chegando ao fim dessa nossa conversa, muito esclarecedora mesmo. Eu tenho certeza que quem está acompanhando está conseguindo entender coisas que jamais imaginou que o seguro fosse possível oferecer para a sociedade. Você tem falado muito, um bom corretor. Como é um mercado em expansão, deve ter muito aventureiro. Como é que faz alguém que quer buscar um seguro? O primeiro passo é identificar um corretor de seguros que tenha passado pela Escola de Negócios e Seguros e que seja devidamente habilitado pela Superintendência de Seguros Privados. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Olhando para o mercado segurador, Cassim, nós temos assim, ó. Primeiro, quem cuida do mercado monetário de dinheiro é o Banco Central. Quem cuida do mercado de títulos e valores mobiliários é a Comissão de Valores Mobiliários. E quem cuida do mercado segurador, o xerife do mercado segurador, é a Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP. A SUSEP, isso. Então, nós, corretores, precisamos ter passado pela Escola de Negócios e Seguros, termos sido certificados, feito todas as provas, termos sido aprovados. Com esse certificado na mão, nós vamos à SUSEP e tiramos uma autorização para trabalhar no mercado. Precisa de autorização. Precisa, e com um detalhe. Se eu for imprudente ou negligente com o meu segurado e isso ficar provado que eu fui totalmente descuidado com a necessidade dele, dentre as várias sanções que a SUSEP pode aplicar a mim, corretor, tem inclusive eu ser banido do mercado segurador. Daí, todos os corretores de primeira linha, eles cuidam
com muita responsabilidade dos seus segurados, porque a legislação que pode nos atingir, que pode nos alcançar, ela é muito severa. Então, por isso é que eu repito, tem que procurar um corretor profissional, devidamente habilitado. Tá aí. Ailton Costa Neves, é um prazer enorme aprender muito sobre seguro com você. Muito obrigado, Cassinha, pela oportunidade de estar aqui. A gente já tinha falado disso, né, em vários momentos. Então, graças a Deus que essa agenda deu certo agora. A satisfação é minha e aí eu falo no meu nome, falo no nome do time da Real Brasil e falo principalmente no nome do Sindicato dos Corretores de Seguros aqui do estado de Goiás, do qual eu faço parte como diretor de comunicação e é sempre uma honra falar no nome da categoria. Tá ok, muito obrigado. O Ailton Costa Neves, ele é diretor sócio-proprietário da Real Brasil Corretora de Seguros, é professor também dessa área, integra a Academia Nacional de Previdência e é, como ele disse aí, diretor de comunicação do Sindicato dos Corretores de Seguro de Goiás. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que acompanhou esse episódio do Pode Tudo. Por favor, se inscreva no canal, comente, né? Porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdos interessantes. Até o nosso próximo episódio do Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.